Boa noite, Mila. Estamos ao vivo aqui já no YouTube. Boa. E vamos entrar no... Ops, espera aí que está errado aqui. No Instagram. Maravilha. Entrando no Instagram para fazer a nossa live. Opa, já estamos ao vivo no Instagram. Já estamos, não. Eu estou sozinho no Instagram. Sim. Esperando você chegar. Agora. E aí a gente vai fazer a nossa live da semana com tema cheio de emoção. Ó, Marcos já chegou. Mais uma live sem igual na história do Brasil, assim, sem exagero nenhum, né? Bom, sem igual é verdade, né? Obrigado, Marcos, bem-vindo, boa noite. Sem igual é verdade, isso a gente não tem que discutir. Se isso é bom ou ruim é outra história, né? Ai. Tá vendo? Tem uma audiência engajada. Pronto, boa noite, Mila, agora no Instagram também. Boa. Ajeitou seu som. Então vamos lá, live da semana, quinta-feira, 19h19, paisagismo, com tema polêmico, não é polêmico, né? Mas cheio de minúcias, que é moda, modismos, tendências, o que é que isso quer dizer, né, se isso existe, o que é que isso impacta, o que é que isso impacta na carreira da gente. Né? Então, apresentações de praxe, né? Mila Peixoto, acho que tá, minha né? convidada. Se o som não estiver bom, Marcos, avisa aí, avisa aí, pessoal do Instagram também. Mila Peixoto, minha co-host convidada da semana para conversar, arquiteta, urbanista, professora de graduação, de pós, especialista em marketing e iluminação, e já sei o currículo todo. Daqui a pouco posso dizer os anos que as coisas aconteceram. E titular aí de um grande escritório aqui em Salvador, e eu, Marcos Malamuti, arquiteto, urbanista, porque somos urbanistas também, paisagista, e interessadíssimo nesse assunto. Boa. Então, é isso. Primeiro tema, né, do nosso assunto. Opa, Belardo, obrigado, boa noite, som ótimo. Marcos também. Boa, massa. A questão é moda, né? Paisagismo tem moda, e a gente não está falando de... né? Está falando de modismos. Não. Tem, né? Eu acho que tem. Tem. Eu realmente acho, porque, inclusive, no paisagismo, quando a gente pensa na planta, no uso da planta, da vegetação, né, da espécie vegetal, eu vejo muito moda nisso aí. Eu acho que tem essa coisa da moda, ela é interessante porque, assim, a gente tem algumas camadas assim, que a gente vai poder tratar, mas você reconhece, assim como a arquitetura, assim como a arte em geral, você reconhece o período em que aquilo foi desenhado por alguns critérios. E um dos critérios, né, vamos dizer, é a seleção das plantas ornamentais que compõem. Né? Então, a gente tem moda, eu entendo, até respondi a Virente na postagem no Instagram, né? Ele fez lá um comentário. E, assim, a gente tem moda na planta. Então, quais são as plantas que estão na moda, quais estiveram na moda, né? Isso muda de tempo em tempo. Tem moda, e é moda também, na linguagem, quer dizer, na maneira em que o desenho é proposto, né? Então, há uma espécie de uma expressão plástica, às vezes contaminada por algum tipo de modismo. E tem moda nos usos, né? Quer dizer, naquilo que as pessoas querem fazer. Né? E, então, o programa, né? Se a gente estivesse falando da arquitetura, que também tem alguns modismos, no paisagismo o programa também tem modismo. Né? Então, assim, aquilo que vira, né, que parece que tem que ter, porque tem que ter. Né? Mas, assim, semana passada não tinha, semana que vem não vai mais ter. Sim. Mas faz parte. Né? E eu acho que vai muito também com... Está dando um eco aqui para mim, né? Quando eu falo. Espera aí, deixa eu tentar diminuir. Baixa aí o retorno. Boa noite, Virente. Falando de você ainda agora. Eu acho que no desenho, no traçado, tem muita interferência do estilo de arquitetura da época também, né?
no traçado, que eu digo, Sim, né, dessa distribuição, na linguagem geral, sim. na linguagem geral. Eu vejo muito isso com o estilo da época. Hoje, a gente tem uma mistura muito grande de estilos, né? Que é diferente de outras épocas, né? Que tiveram estilos mais marcantes de arquitetura, eu diria até do próprio paisagismo. Mas eu vejo muito essa relação com o estilo que está Eu mais acho que em alta na época. sim, porque é sempre um De contexto arquitetura, cultural, né, que é um assunto que a gente já sim, conversou. que a gente já conversou. Mas aí eu acho que tem uma diferença que é importante chamar a atenção. Tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeira, três coisas. Eu vou falando, eu vou lembrando das coisas que eu preciso dizer. A primeira, né, é que o estilo da arquitetura, né, e essas épocas em que esses estilos vão mudando, porque isso tem uns ciclos, isso está dentro de um contexto cultural, isso me parece mais, não é exatamente tendência, porque tendência a gente está projetando para o futuro, Sim. mas é o que foram as tendências do passado. Sabe? É uma coisa maior e mais estável que o ciclo de moda, que é mais ágil e é movimentado por outras questões, que não a das tendências. Né? Então, assim, o que move a moda não é o que move necessariamente a tendência, ainda que a moda esteja dentro da tendência. Perfeito. Porque ela gira mais rápido. Mais rápido. Tem um Né? atraso de implantação, inclusive, né? Porque Então, assim, a tem um tendência é aquilo delay. que, sabe, você está acontecendo aquele movimento todo, que é um movimento cultural, de uma visão filosófica e tal. E Quase com que a a gente está leitura pensando desse sobre o mundo. movimento, né? A moda é uma coisa muito mais leve e muito mais rápida e motivada Volátil, no sentido de ser mais por outras rápida. questões. Então, a primeira coisa é assim, o que é moda e o que é tendência são coisas diferentes. E o que é Perfeito. estilo, né? Então, para usar a palavra que você usou, então Totalmente. são três coisas que se sobrepõem em alguns momentos, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes, tem Né? razão. As modas, elas se movem por outras razões, então, assim, é uma coisa um pouco de moda tem a ver, não é só, mas com a necessidade de exclusividade e de destaque e de, sabe, de posicionamento social, cultural, como queiram chamar, né? No sentido de que, sei lá, a planta que entra na moda, aí falando da planta, é uma planta que ninguém tem. Só entra na moda se ninguém tiver. Se ninguém tiver, porque senão ela já é comum, ela não vai se destacar, ela Não não se vai chamar destaca. atenção. Isso. Aí ela vira uma exclusividade, todo mundo super se interessa. E aí o mercado se move na intenção de produzi-la. E aí Perfeito. ela inunda o mercado. E aí ela já não mais interessa quem interessava no momento anterior, que era da exclusividade, porque ela não é mais exclusiva, ela já é vulgar, no sentido da No disseminação dela. sentido da disseminação. E então vai aparecer uma outra planta, que é a planta da moda. Né? Ou as plantas da moda e tal. Então, o ciclo da moda se move por uma necessidade de exclusividade, assim, de eu sou diferente, Inovação mesmo. eu estou na frente, eu sei mais do que você, Atenção. eu tenho acesso a coisas que você não tem. Perfeito. Tem uns discursos implícitos, assim, né? Não quero Sim, ser sim. áspero nem grosseiro, mas isso está Tá implícito. Né? implícito. E na tendência, no estilo, não. Na tendência fala de uma maneira muito maior sobre o que a gente pensa e sobre como é que a arquitetura se move. Né? Eu E a acho que terceira a coisa que eu ia dizer, só para não esquecer, norteadora, né? só para não esquecer, de Tá. que você disse ainda que o estilo hoje é muito misturado e a gente tem uma certa dificuldade em identificar, né? E que em alguns momentos da história isso foi mais claro, e outros também foi misturado. Sim. Mas eu acho também, só para não esquecer de dizer, que a gente só vai saber se ele é misturado ou se ele é claro daqui a 10, 15 ou 20 anos. Né? Então, assim, a gente está imerso nisso, a gente não dá conta de perceber o quanto que ele é característico. Né? Então, isso você vai. Qualquer coisa, assim, se você for num. Sei lá, para quem gosta de carro, se você olhar carro da década de 20, de 30, 40, 50, né? Nas propagandas das épocas, eles são todos lançamentos super exclusivos, super diferentes uns dos outros. Se você olha 50 anos depois, todos eles da década de 50 são
iguais. Tipo, como é que eles sabiam qual era a diferença de um para o outro? Eu estou exagerando, se tiver algum fanático por carro, me perdoe. Não, mas isso é muito Mas é engraçado. um pouco isso. Então, assim, a gente aqui olhando de perto Inserido, não vê o que você vê olhando de longe. E precisa ter uma perfeito. distância depois. Quem Né? está inserido não percebe, Não tem como. né? Quem está de Né? fora vai perceber melhor isso. Então isso vai ser percebido daqui a 20 anos, se o Sim, nosso período é tão bagunçado quanto ele parece, é. ou se não, ou se ele tem uma característica muito clara. Né? Eu acho que talvez até algumas coisas vão. Porque a internet e a comunicação hoje, elas registram de forma mais eficiente o momento. Então, a gente não tem toda uma história dos momentos passados, né? Porque as coisas foram se perdendo por livros, quando teve livro, quando não, menos Sim, teve uma ainda. coisa, uma depuração, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente ficou para a história o que se destacou e o que fez sentido naquilo ali para ser registrado como história, né? Então, provavelmente o que a gente vê hoje de uma história de uma época, de registro de uma história de uma época, é só um pequeno recorte do que realmente era a história de arquitetura, de estilo daquela época. Então, na verdade, a gente faz uma avaliação de estilo e de época por um pequeno recorte. Tá? Então, E isso é não bem pelo conjunto importante. inteiro que você está E, imerso. e não pelo conjunto inteiro. Primeiro, porque a gente não está mais imerso lá, porque é um tempo que passou. Né? Então, quem está olhando hoje de fora vai ter uma percepção completamente diferente, que é o que você acabou de dizer. A percepção de quem está imerso é uma, a percepção de quem veio de fora é outra. Então, essa percepção de quem veio de fora, ela só vai acontecer anos depois. E você Sim, tem, né, toda a para razão você em poder relação a estar isso. fora, né? Para você poder estar fora. Né? Então, Exato. é normal. Só que hoje a gente tem uma questão que, como eu falei, do registro dessas informações muito maior. A gente Né? tem uma overdose de presente. Pois é, a gente tem uma overdose de presente e nossa próxima geração que vai ver de fora vai ter muito mais amplitude desse recorte do que a gente tem de épocas anteriores. Por Talvez. N, pela tecnologia, né? Sim. Porque mal ou bem, sei lá, de 20 anos atrás, você não tinha filmagens tão frequentes. Hoje Sim, você qualquer não tem um tanto pega um negócio, documento, filma. né? Você não tem uma Sim. documentação tão fiel, vamos dizer assim, ou tão detalhada Mas de no uma fim é época. mais desorganizado, né? Então, do outro jeito, você já tem uma depuração e tal. Isso. Então, talvez a gente consiga, ou quem vem aí na frente, a gente não, porque eu não vou estar mais aqui, mas na próxima geração que olhar, talvez tenha mais dificuldade de identificar um estilo de qualquer jeito, entendeu? Eu Isso não acho quer que dizer que não. antes não Eu tinha entendi, sentido. mas eu não sei se Você eu está concordo. entendendo? Eu acho que no final das contas, a hora que a poeira assenta, você vai enxergar as coisas e você encontra semelhanças onde a gente hoje vê diferenças. Né? Ah, Por exemplo, o poder dos eu carros. acho Então, que assim, aquilo que semelhança você vê sim. como muita diferença, a distância já não é tão diferente mais, sabe? É mesmo, vou dar um exemplo grosseiro quase, mas né, tem piada fora de época, politicamente incorreta, tipo, japonês é tudo igual. Né? Eles não acham, obviamente, né? Não, Porque não. eles de perto ali, eles percebem todas as diferenças que são imensas, equivalentes às de qualquer outro povo no mundo. É. Mas à distância, você reconhece mais rapidamente as semelhanças do que as diferenças. Né? E aí essas semelhanças ficam Então, marcadas. Hoje eu fui num consultório médico com meus filhos, que eles não iam lá há 10 anos, nessa médica. Só que a decoração e o consultório continuam igual dos anos 2000. Quando o Fernanda entrou, ela olhou e falou assim, mãe, isso aqui é do anos 2000, né? Aí eu, tá lá. sabe, tipo assim, o que está de diferente de hoje outro consultório? Aí, para mim é comum, porque como você falou, eu ainda Você estou já inserida viveu. no ano 2000, né? Você tem uma memória afetiva Eu com isso. tenho uma Né? memória Ela não viva tem do ano mais. 2000 que eu não consigo nem olhar com tanta estranheza, vamos dizer assim, Mas você o consegue ambiente ver, do você ano não tem 2000. o estranhamento, né? E isso, Mas não você tem o tem a vista. estranhamento, exatamente, porque eu tenho o costume, né? Como você falou, é a memória disso aí, entendeu? Sim, E em isso é algum momento da engraçado. sua vida isso foi normal, na vida dela É, nunca foi. Né? Mas aí exatamente. eu acho que Então, assim, isso trata a primeira coisa de que moda e tendência e estilo são coisas um pouco diferentes e elas se sim, sobrepõem.
né? Então, vamos dizer, eu acho que a parte do estilo, né, a tendência é a projeção para o futuro, é para onde a gente está se movendo, né? Quer dizer, para onde tendemos. Né? É norteadora. O estilo é uma consolidação de uma posição filosófica, inclusive, né? E que a gente nunca tem muita clareza no momento em que vive, que é o que você está dizendo. Né? Isso. E a moda é o resultado dessas ações mais imediatas e com interesses menos organizados, né? Que são interesses, às vezes, comerciais, às vezes de destaque social ou qualquer coisa assim, que vão movendo de movimentação do mercado, de uma série de outras coisas que estão interferindo nisso. E, às vezes, o que chama mais atenção, vamos dizer, o que talvez cause mais estranhamento ou dificuldade com o tempo é a moda. Porque, no final, é a moda, se você leva ela, né, ao extremo, que fica caricata. Sim. Né? Então, porque ela, em algum momento, ela perde a consistência e vira uma caricatura daquele momento histórico. Então, sei lá, né? Sancas, curvas com luz embutida e spots não sei o quê. Você olha, gente, né? De onde é que saiu isso? Sabe por que fizeram isso, pelo amor de Deus, né? E é um registro de um momento de que isso era muito sofisticado, porque ninguém sabia fazer e depois fez e tal. Então, eu vejo que a moda, ela nos contamina, sim, de uma maneira ou de outra, mas o seguir a moda, né, num primeiro momento, pode te levar para uma caricatura da época, né? E aí eu acho que é interessante, assim, que é uma particularidade do nosso segmento, de que se você está falando de moda, de roupa, é tudo muito efêmero. Sim. A coleção de verão, a de inverno, sabe? Então, assim, você trocar de roupa é simples e é barato. Né? Sim. Às vezes nem tão barato. Mas ainda é mais barato do que trocar de casa. De casa. E de estilo, né? De toda a decoração. Tudo, né? Então, a volatilidade da moda, né? Por exemplo, do vestuário, ela pode ser muito maior do que da arquitetura, do design de interiores ou do paisagismo. E por isso que há que se cuidar também com o seguir a moda de uma maneira muito estrita, né? Porque você pode cair numa caricatura e essa caricatura envelhece muito rápido, porque ela está muito ligada a um determinado período histórico. Então, assim, aquilo que te faz destacar, porque é muito novidade, daqui a pouco vai te destacar porque é muito velho. Sim. Né? É a mesma característica. Então, assim, se você faz um super destaque da moda, é esse super destaque que vai te fazer envelhecer loucamente muito mais rápido do que qualquer outra coisa um pouco mais contida. Engraçado, eu falo muito isso sobre decoração. Eu falo bastante isso, assim, ó, se você seguir a moda agora, ela vai ficar mais... Sua decoração, ou sua obra, né, seja o que for, vai ficar mais velha rápido. Muito rápido. Né? Entendeu? Eu acho que ou vai ficar mais velha, não, vai ficar velha mais rápido. Foi isso que eu quis dizer, não é mais velha rápido, não, é velha mais rápido. Mas mais velha rápido também, né? Tipo, ela vai ficar mais velha do que as outras obras, né? Vai parecer mais velha, vai parecer mais obsoleta, mais ultrapassada, a necessidade de renová-la vai aparecer antes do que de uma outra obra. Isso. E vai incomodar aquela né? É isso. Então, se você falar de moda, por exemplo, num segmento de restaurante, eu não estou falando de restaurante clássico. Né? Não estou falando de um restaurante que vai ficar 40 anos no ponto. Restaurante da moda. Casa noturna, que é um negócio que vai funcionar 2, 3, 4, 5 anos. Perfeito. Pode ser super moda, porque vai super chamar a atenção. Daqui a 4 anos vai fechar, vai mudar de nome, vai mudar. É o mesmo dono, mas vai mudar de nome, vai mudar de decoração, vai mudar de música e vai reabrir como uma grande novidade. Então, sim, às vezes muda de ano em ano, até para poder virar novidade, justamente muda a decoração de ano em ano. É uma parte do negócio. Sim. É diferente de quando você está... Por isso que não é uma coisa que tem uma regra certa, né? É diferente de quando você está atuando, vamos dizer, num segmento de arquitetura, de paisagismo, de interiores residencial, em que raramente você quer que seja efêmero aquilo, né? Porque é muito caro para você ter que mudar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Perfeito. Né? Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que alinhar com o cliente quando você vai fazer um projeto.
né? É uma das primeiras coisas, porque você até sabe se você quer ou se você pode ou não ser mais ousado, ser mais Mas eu acho que não é provocante. sobre ousadia, sabe, Mila? Eu acho que pode ser ousado. Você só precisa saber qual é a sua ousadia. Sim, eu estou falando de uma questão de moda e de exagero em É, porque algumas ser questões, entendeu? ousado, e assim, se você é ousado de maneira realmente original e pessoal, é, e isso é uma virtude que teu trabalho vai persistir, né? Com mais autenticidade. Então, assim, eu estava outro dia falando, até apaguei aqui atrás com um colega, um amigo arquiteto, né, falando de Niemeyer e de não sei o quê. Digo assim, sabe, você olha o Palácio do Alvorada, né, é de uma ousadia incrível, é uma revolução completa naquela época. Obviamente não é uma arquitetura que você faria hoje, mas ele continua sendo uma obra impressionante. Você não tem vontade de, não, peraí, precisa reformar esse negócio porque ficou velho, né? Ou para quem conhece a Casa da Cascata do Frank Lloyd Wright, né, que é um ícone da arquitetura. É uma casa dos anos 30. E ela continua sendo impressionante nos anos 20 do século seguinte. 90 anos depois, ela continua sendo uma casa muito impressionante, muito impactante. Talvez ela não fosse construída agora, provavelmente não. Ela tem uma narrativa do século passado ainda. Mas ela é tão original em relação à produção da época, tão particular em relação à intenção do arquiteto, não bizarra, né? Porque ela resolve coisas muito interessantes ali, de que ela permaneceu pela originalidade, né? Então, eu não acho que é sobre ousadia, mas é sobre uma pseudo-ousadia, sabe? De você imitar um modelo, radicalmente um modelo vigente, e levar ele no extremo. Isso envelhece mais. Diferente de você ter uma coisa que é muito ousada, mas que não segue o modelo da moda vigente. Eu acho que tem uma diferença grande, né? O que tem qualidade fica, né? Permanece. Não, e o que Então, tem a grande originalidade, questão né? é isso aí, né? Uma qualidade de arquitetura, de Mesmo proporção, de muita que coisa. você perceba que o tempo passou, não é um problema, né? Não, Porque o não é, tempo vai porque passar. se a arquitetura ela representar o momento dela, ela É fica, isso. Acho né? que, sei lá, aí Ela tem fazendo importância. uma, uma propaganda, um elogio, tipo, a obra do teu pai é muito representativa na cidade de Salvador, Uhum, né? uhum. Então, Fernando Peixoto, para quem não conhece, né? Porque não sei todo mundo que sabe aqui nem sabe que, né, Fernando Peixoto é seu pai, ele tem um monte de edifício na cidade que deu a cara de Salvador durante muitos anos, que eu tenho Sim, amigos que vinham de São Paulo para ver as obras dele, a cara de Salvador está contaminada por isso, e ele deu uma lição para um monte de gente que ecoa ainda, quer dizer, sim. o tempo passou, passaram 20, 30, 40 anos de algumas obras que ele fez, Uhum, uhum. né? Ele mesmo não faria esta obra hoje, porque o tempo passou, né? Imagino eu, você também estou botando palavras na boca do outro, Não, sim, não é isso que claro, eu tem quero, épocas, né? Tem épocas de. mas aquilo que ele fez reverbera e contaminou a arquitetura que continua usando temas que ele que colocou pela primeira vez. Está ali, Sim, não tem né? dúvida. E isso tem um valor que fica intrínseco, né? Então, E que, na verdade, neste caso específico, representou um diferencial mundial, inclusive. A gente tem registro da obra dele no mundo inteiro e de uma uma referência maneira diferente de pensar, digital. Enfim, né? uma maneira E diferente muito de pensar radical, e que muito representou uma original. época, que representou, né, o uso de, vamos dizer, princípios, inclusive muito básicos, Sim. e que ninguém usou, e contrastes, né, e cores primárias e E, básicas, e, enfim, e uma expressão gráfica muito uma expressão importante, gráfica, né? uma funcionalidade em relação a custo-benefício, porque são Então, prédios, né, agora, na assim, mesma época em que ele produziu isso tudo, né? E continua produzindo as coisas dele, então também uhum, não estou uhum, aposentando seu pai, não, é... não quero encrenca, mas não assim, mesmo. você tem Tá uma série de bem ativo, produzindo um edifícios. monte de coisa legal. É isso. Você tem uma série de edifícios que são imitações da obra dele. Ah, Então, assim, sim. em muitos aspectos, a obra dele contamina positivamente.
E isso perdura e ecoa e gera grandes projetos atualmente de outras pessoas que não tem um vínculo direto com ele, mas aprenderam com a arquitetura dele. Agora, aquelas pessoas que seguiram a moda das cores primárias ou da aplicação gráfica sem a consistência, isso está muito velho. Sim. Isso envelheceu. E tem um detalhe engraçado. Não é sobre radicalismo. Não, não. Tem um detalhe engraçado que você está falando. Muita gente chega e fala assim, tal prédio, copiaram de você, é não sei onde. Aí ele faz, como é que você sabe que não fui eu que fiz? Foi você que fez aquele prédio? Então, a pessoa não sabe por quê, mas sabe que não é dele. Não tem errado. O conjunto, não tem, né, a harmonia do conjunto do negócio. Então, assim, ele produziu, por exemplo, né, ele produziu uma moda, né, que gerou bons frutos e gerou uma repetição exaustiva e desgastante e que desqualifica quem fez essa repetição exaustiva. Sim, sim. Então, não é que as modas não nos ensinem, né? E eu não estou falando, não é um exemplo bom só de moda, né? Porque é uma coisa mais de linguagem. Mas, assim, a moda fala um pouco sobre isso. Mas o que envelhece é uma repetição caricata, exaustiva. Sem os mesmos princípios, né? De fundamento. A repetição pela repetição. Né? E isso esvazia de conteúdo. Então, no universo do paisagismo é a mesma coisa. Se você catar qualquer, vou exagerar, porque a gente qualquer engloba tudo e às vezes tem alguma coisa que não. Mas, né, visita as obras do Burle Marx, para usar um exemplo clássico e meio que indiscutível, né, elas também têm aí 60 anos, né, algumas mais, e elas são absolutamente contemporâneas. Sim. Não necessariamente alguém faria desta maneira, porque ele tem um discurso de um outro período histórico. Mas aquilo não está velho, aquilo não está, sabe, precisa reformar esse aterro do Flamengo porque ele está muito velho. Sabe? Não. São atemporais, são contemporâneas, apesar de não ser contemporâneo. Né? E eu não acho que atemporal é a palavra boa, porque assim, você entende que não é contemporâneo no sentido de que não foi produzido recente. É isso. A gente não pode chamar de contemporâneo porque não é, mas é altamente contemporâneo. E dá para perceber que não é uma produção recente. Sim. Do mesmo jeito que eu falei do Palácio do Alvorada, para dar um exemplo, né, de arquitetura que todo mundo mais ou menos conhece, ou da Casa da Cascata. Assim, você vê que não foi feito agora, mas não precisa ser modificado. Isso, essa história. Não precisa ser modificado. Que eu acho que representa ser contemporâneo, entendeu? Como você falou, o significado da palavra contemporâneo é os dias atuais. Né? Isso. Contemporâneo atual, de hoje e daqui. A coisa tem 30 anos e a gente está chamando de contemporâneo. É complicado, mas eu acho que é um grande, vamos dizer assim, característica a gente dizer de uma obra, por exemplo, de Burle Marx, que é contemporânea, porque ela sobreviveu esse tempo inteiro sendo atual. Sendo atual. Porque ela tem qualidades intrínsecas. Então, assim, ela não é... E aí, essa que é a fragilidade da moda, ela não é uma cópia barata daquilo que é uma coisa que fez sucesso numa época. É o contrário, aquilo lançou uma moda no final das contas. E aí é outra história. Né? E é engraçado que mesmo isso tudo, e isso eu acho que é uma coisa que vale a pena chamar atenção. Não quer dizer que esses bons exemplos que a gente está dando, né, de coisas que sobreviveram como interessantes no tempo, não quer dizer que eles estivessem alheios, indiferentes ou inatingíveis pelas modas da época. Como se, não, eu sou superior à moda, nada dessas modas me atingem. Não. Né? Todos eles, então, assim, se você for olhar no Burle Marx, as plantas, não sei o que, são plantas típicas e que foram muito usadas num período histórico específico e que depois desapareceram e depois voltaram. Mas ele está contaminado por um conjunto estético daquela época. Ou, sei lá, o padrão de cerâmica que seu pai usava nas fachadas. Quer dizer, é uma coisa que foi uma moda naquela época também. Sim, né? Sim. Não deixa, quer dizer, você não está imune e nem deve ser imune às influências do seu tempo.
E elas vão ficar mais inclusive caras. A questão é como você usa essas influências. Exatamente. Inclusive porque você tem tecnologias que são contemporâneas, né, da época que você está usando, do momento que você está usando, que, enfim, que te possibilitam coisas diferentes. Então, por exemplo, as cores das cerâmicas, elas não eram usadas até meu pai começar a usar, né? Então, ele foi uma das grandes pessoas, tanto que a indústria da cerâmica, né, dos fabricantes de cerâmica e tal, tem muito... Ele representou enfim, palestras no mundo inteiro, Bienal e tal, justamente porque ele foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, com certeza que usou a cor a primeira, mas que pegou essas cerâmicas que eram usadas como piso, como revestimento, e trouxe isso para as fachadas com cores mais fortes. As cores eram feitas sob encomenda e tal. Então, você tinha uma tecnologia que já permitia fazer isso. Sim. Né? Então, não dava para fazer isso frente porque ele na época do azulejo pintado. Ele está forçando a disponibilidade comercial. Mas Exatamente. As outras pessoas, não, né, poucas as pessoas podem fazer isso. A maior parte das pessoas vai ter que seguir a disponibilidade comercial. Né? Então, assim, se eu vou fazer um projeto de paisagismo hoje, né, se a gente estiver falando das plantas, vamos falar não adianta eu escolher uma planta que não tem produtor, a não ser que eu faça um grande projeto que eu possa mandar produzir. Isso vai fazer com que o meu repertório de plantas disponíveis, né, o meu cardápio, né, aquelas plantas que eu posso especificar, ou as cores de azulejo que eu posso especificar, são as que a indústria ou os produtores de plantas oferecem. Né? E isso vai ficar marcado no tempo. Sim. E não é um problema, porque não é sobre, e aí eu acho que é o ponto-chave da nossa conversa no final, o bom projeto, ele não é sobre a qualidade dos elementos que o compõem, mas sobre a maneira com que eles estão organizados. Perfeito. Né? Então, não é o melhor azulejo ou a melhor planta, e se eu colocar todas as melhores plantas do mundo aqui no meu quintal, eu vou ter o jardim mais bonito. Não vou ter nada, eu vou ter uma bagunça horrenda. Com certeza. Né? Não é sobre o que, é sobre o como, não é sobre a coisa, é sobre a relação. Então, assim, o bom projeto não é o que tem a melhor planta, ou a melhor cerâmica, ou o melhor porcelanato. Ele é o melhor projeto. Sim, sim. Eu vou trazer um exemplo de uma coisa com vegetação. Eu, sei lá, umas 2 semanas atrás, talvez, eu estava passando num bairro daqui da cidade, de Salvador, e tinha um canteiro central entre 2 ruas, um bairro mais simples, e tinha, assim, ou seja, não era nem um bairro mais simples, é um bairro, inclusive, muito movimentado, tem muita coisa, mas maltratado, vamos dizer assim, hoje, porque não tem, né, aquele interesse de cuidar ainda. Enfim. Mas o canteiro central, eu vim observando pneus, né, com as plantas colocadas ali dentro, em um trecho, um canteiro enorme, uma rua muito grande, muito comprida, e um canteiro com uma extensão muito grande. E naquele pedaço ali, que eu estava parada, né, por causa do engarrafamento, vários pneus com espécies de plantas caras e boas, e bem misturado. Sim. Então, assim, eu até comentei, né, eu estava com minha menina no carro, minha filha no carro, e eu falei assim, caramba, quanta planta boa, cara, né, que são espécies caras de comprar, que alguém plantou aqui, alguém que mora perto, que cuidou, que gostaria de cuidar, só que estava tão misturado que não estava bonito, entendeu? O resultado não é bom, porque não é só sobre a qualidade da planta. Isso, e eu justamente comentei Ou isso. O outro exemplo que você deu da pessoa que diz, esse prédio não é de Fernando Peixoto, quer dizer, ele pode usar o mesmo azulejo. O mesmo tudo. Mas não é sobre azulejo. Não é sobre o azulejo, exatamente. É sobre o prédio. Isso. Né? Eu justamente fiz esse comentário. Eu falei, tem alguém aqui que gosta muito de planta, que mora aqui pertinho, porque fez isso aqui, teve o cuidado de fazer, gastou dinheiro para fazer, porque, né? E trabalho, e estava tendo trabalho, tempo, e estava parecendo mato, vamos dizer assim. Quando você olhava, eu falei, meu Deus, isso aqui... e mato de verdade é mais bonito do que essas misturas, sabe? Porque no final é mais bonito. Mato mesmo é legal também. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, de que a gente está imerso no caldo da época, que é por onde a gente começou, a gente está sujeito à moda, inclusive, muitas vezes sem reconhecer, Sim. E às vezes percebendo, por exemplo, olha, eu preciso especificar um sofá. O mercado oferece um tipo de desenho. E se você olhar os sofás, que inclusive está voltando, sei lá, da década de 50 e tal, mas, sabe, um sofá da década de 20,
você não vai conseguir comprar ele muito facilmente. Não. Porque ele não é produzido, né? E quando você terminar... Então, assim, hoje você reconhece, a sofá é da década de 50, de 60, de 40, de 70, de 80, eles são característicos porque eles estão na época. E você está submetido a não só a influência, como a disponibilidade comercial dos elementos que vão compor o seu projeto, seja planta, seja mobiliário, seja revestimento, seja piso, tudo isso tem uma disponibilidade comercial, você vai ter que lidar com ela. Né? Então, a questão não é o que é que você tem, mas o que você vai fazer com o que você tem. Né? E aí você pode seguir a moda, né, de uma maneira caricata, né, tentando seguir os princípios da moda da época, que é o que a gente está dizendo, que envelhece muito rapidamente, porque de verdade não tem valor intrínseco, ele é uma cópia, e cópia não tem valor. Né? Não tem valor, não é que não tenha valor comercial, né? Mas não tem valor simbólico. Sim, né? E envelhece mais rápido do que algum nível de originalidade. Então, o valor está no original, mesmo que ele esteja contaminado pelo ambiente do tempo. Né? E eu acho que isso é um aprendizado. Então, assim, você usou a palavra temporal. Eu acho que não existe a temporal, porque a gente está sempre dentro do tempo. De um tempo, né? Não tem como não ser. Né? Mas você pode ter um produto, né, um produto do seu trabalho, que ele é um reflexo do tempo em que você fez, porque ele sempre vai ser, mas isso não quer dizer que ele envelheça no sentido de perder os atributos de qualidade dele com o tempo. Ele registra o tempo, mas ele mantém a qualidade. E aí você não está seguindo a moda. Eu acho que esse é o ponto. Sim. O pessoal está falando aqui, está com eco para mim. Eu não sei mais como mexer. Já estou com um pouquinho de volume aqui, pouquinho de volume, Deixa eu ver se eu estou com volume demais aqui. Eu sempre baixo bastante. Talvez seja a culpa é minha. Porque eu já estou aqui no 3 em 1, com outra aqui. Estou tentando fazer o que eu posso aqui no Vou botar bem baixo o seu. Tá? Vê aí se melhorou. Eu acho que a culpa era minha. Era a sua. Eu estou aqui me desdobrando para resolver o problema. Eu me avisado. Eu tô aqui meninos, perdão, meninos do Instagram. O eco é no Instagram, não é no YouTube nunca. Então, fica também a dica de que no YouTube sempre a qualidade do som é melhor pelas ferramentas de captação que o Instagram não permite que a gente use. Né? Então, acaba que o som do Instagram é pior do que o do YouTube. Acabou o eco. Tá vendo? Fui eu. Não era minha culpa. Era minha. Eu aqui fazendo... Eu não vi, se eu tivesse percebido, eu tinha baixado. Eu sempre baixo bem seu som antes de começar. Sorry about that. Mas vamos nessa. Sim, agora, peraí, a pergunta que eu quero perguntar. Tem ou não tem moda no paisagismo? Tem. Super bom tem. Ou é ruim de ter moda no paisagismo? Eu acho que nem é bom, nem é ruim. Né? Moda é um fato da vida, sabe? Não tem escolha. Ela é. Você faz o que é bom ou ruim é a maneira como você lida com ela. Como que você se... Fazer inquérito agora, viu? Inquérito, interrogatório. Ótimo. Como é que você se comporta em relação à moda? Alguém chega para você e fala assim, eu entrar numa loja que falarem para mim, olha, essa roupa aqui é uma tendência. Eu falo, tá bom, quero ver aquela. Eu já sou do contra do que tá, né? Eu sou sou desse tipo. Então, assim, quando você chega num lugar que o cara fala assim, isso aqui é que todo mundo tá querendo, isso aqui é que tá... Como que você reage a isso? Plantas, espécies, como é que você reage a isso aí? Assim, eu não me interesso em particular, né? Mas não consigo escapar necessariamente. Tem algumas modas, aí vamos dizer, na parte de plantas, né? Então, a gente tem moda de uso, tipo espaço gourmet, moda. Borda infinita, moda. São coisas que não existiam, prainha. Gente, varanda gourmet, não dá nem uma cadeira na varanda. Não, e tem coisas que são, no final, é só o título. Assim, eu vejo quando os meninos fazem exercício de paisagismo, eu não quero esculhambar com ninguém, nem não estou dizendo que isso não exista. Mas assim, o que mais aparece é assim, cantinho de leitura, espaços em... Esses espaços, eles são espaços de moda, assim, porque de verdade eles não existem. Ninguém lê. Eu conheço pouca gente que lê de verdade. Eu tenho uma amiga que eu fiz um projeto do apartamento dela, de fato tinha um cantinho de leitura.
porque a mulher tem uma parede, que é a biblioteca. Né? E ela lê muito todos os dias. Mas, assim, a maior parte das pessoas que tem um cantinho de leitura não lê. Né? E nem senta ali. Ele é cenográfico. Então, assim, isso é moda. Né? Sim. Mas então, tem usos que são moda, tem plantas que são moda e tem desenhos que são moda. Certo. Aí, respondendo a sua pergunta ainda, porque eu sou terrível. Eu sei. A planta que é moda, eu acho que tem, de novo, uma diferença de categoria. E isso é um outro terror. Porque, assim, plantas são as mesmas plantas desde que o mundo é mundo, né? Então, elas estão aí há milhões de anos e a gente elege umas ou outras para reproduzir e se apaixona pelos atributos ornamentais de uma ou de outra. Mas a verdade é que elas podem ser cultivadas de maneiras diferentes. E muitas vezes o que envelhece é a repetição não da planta, mas da forma de cultivo. Então, a mesma planta que está fora de moda, se ela é usada de outra maneira, em outro contexto, em outra composição, ela não é mais fora de moda. Certo. Porque não é o quê, é o como. E eu estava lembrando, a gente teve essa conversa sobre a samambaia. Sim. Lembra? A gente teve essa conversa quando eu te disse, meu Deus, eu comprei há 2 anos atrás, sei lá, quando a gente fez aquele negócio da Band, o Casa Comigo, e que eu comprei uma samambaia, que eu falei, meu Deus, nem sabia mais que existia samambaia, e passei no mercado um domingo, que era o dia que tinha, comprei para enfeitar, e foi um elemento de decoração, realmente. A samambaia está aqui em casa até hoje, bonita, linda, aqui na... Botei ela no lugar que eu cheguei, Por que a samambaia... Assim, samambaia é planta da década de 70. 70. Né? 70 para 80. Você me disse o porquê. Final dos 70 para 80. Virente está dizendo que eu estou enrolando. Estou não, viu? E ele... Eu não sei se eu que quero ver o fogo no parquinho ou se ele que quer. Eu não estou enrolando. Sou eu que quero ver o fogo no parquinho. Vamos embora. Então, vamos lá. Samambaia é planta da década de 70 para 80. Né? Foi o auge delas. Depois, todo mundo tem samambaia em todo lugar. Ninguém mais quer ter samambaia porque todo mundo quer ser exclusivo. Pronto, samambaia decaiu. Aí veio a moda dos jardins verticais. Que tem, eu não estou dizendo que jardim vertical não presta, como também cantinho de leitura também presta, espaço zen também pode prestar, não é sempre, né? Mas é uma coisa que não, agora todo mundo precisa de jardim vertical, ser o menor critério. Então, há casos em que eles são muito úteis, há casos em que não. Mas como eles viraram uma moda, né? A samambaia é uma planta que se presta muito bem ao jardim vertical, porque ela é muito volumosa. E você consegue fazer um recobrimento muito homogêneo instantaneamente, porque você não precisa esperar crescer. Sim. Né? Então, por isso, elas voltaram, porque elas resolveram o problema das pessoas. Problema funcional de um jardim vertical. E como elas estavam distantes no tempo, meio que as pessoas já tinham esquecido que elas eram fora de moda. Então, tudo bem voltar. E ela volta com uma outra maneira de ser usada. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu te falei, na hora que você falou, me veio bem esse exemplo, porque me chamou a atenção, samambaia, eu lembro que na minha casa, na infância, era samambaia para tudo quanto era lado. Tudo que é lado. Depois elas sumiram. Xaxim com samambaia, era pendurado pela casa inteira. Com samambaia para tudo que é canto. Para tudo quanto era lado. Aí a mesma coisa, sei lá, quais são as modas que saíram de moda, as plantas que saíram de moda recentemente, né? Sei lá, recentemente mais ou menos, mas assim, os pingos de ouro e as minixoras, coitadas. Né? E elas são pau para toda hora. Sensacionais para o Nordeste, né? Florescem loucamente, baixíssima manutenção, forma bem sem poda. Mas o que acontece? Há uma maneira de usar a planta, que é de manter ela num quadradinho, com uma altura X, podadinha, fazendo uma beiradinha ao longo da piscina ou do caminho, de que esta maneira de usar envelheceu muito, porque ela foi muito repetida, sem critério. O que não quer dizer que você não possa pegar a mesma ixora, a mesma minixora, o mesmo pingo de ouro, e usar de outro jeito. E usar em outro desenho, em outra intenção, em outra proposta. Floriano está falando aqui. Ixora nem pensar, né? Pode pensar. Né? Pode pensar. Sabe, um exemplo que eu dou, quando eu quero dizer que assim, o que importa não é o que, é o como. Tem alguns exemplos sobre isso. Né? E isso depois pode ir numa aula de percepção. Mas, assim, vou dar o primeiro exemplo que é mais... Não, vou logo no exemplo que é mais fácil de entender. Música. Né? Quantas notas musicais tem, pelo amor de Deus?
Sabe, Beethoven fez as sinfonias dele porque ele tinha notas exclusivas, ou ele usou o mesmo, sabe, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, com os meios tons que tem, são 12. Alfabeto. Ponto. Tem 12. Uhum. Né? Não tem mais. Alfabeto são as também, mesmas. As mesmas são letras. As mesmas. É isso. É isso mesmo. Então, assim, não tem uma nota melhor, uma nota. Ah, não, sol saiu de moda, agora a gente vai fazer tudo em si. Uhum. Não, a nota não é boa nem ruim. Agora, tem músicas de época. Você sabe quais são as músicas da década de 20, da década de 50, da década de 70, né? ou as contemporâneas, ou da época do Beethoven. Elas são diferentes, porque a composição é diferente. Isso. Né? Então, não é o quê? Não é a nota que é boa ou ruim em si. Uhum. Né? Mas é a composição que vai traduzir em emoção, em sensação, em significado, as letras que você disse. Quer dizer, a letra não é nada. Ela vai ganhar significado numa palavra, e a palavra vai ganhar significado numa frase, que vai virar um parágrafo, que vai virar um livro. Né? Uhum. O significado está na maneira com que as letras estão arranjadas, o significado está na maneira com que as notas estão arranjadas. E sabe o que é interessante? Isso. Né? E sabe o que é interessante disso? É que quando você pega uma música, você não fica tentando identificar nota por nota. Você porque não sente importa. ela. Quando você pega uma leitura, você não fica tentando identificar. Agora usou o A, agora usou o B, agora usou o C. Esse escritor, eu gosto dele porque ele usa muitos muito Jotas. A, ou muito eu gosto J. de Jotas. Eu gosto de texto que tem os Jotas. Não tem o menor sentido isso. Não faz sentido. Então, na hora que porque você Jota tem uma bolinha, é muito chique. Sabe? Não tem o menor sentido. Então, na hora que você pega uma concepção de um projeto, a gente chegando aí ao nosso tema de hoje, que a gente já fugiu para caramba, mas numa concepção de um projeto... Fugiu não. Fugiu não, está aqui. Na concepção de um projeto, se ele tiver uma harmonia, se ele tiver todo esse pensamento e essa concepção adequada e harmônica, você não vai ficar olhando cada elemento dele. Você vai perceber ele como todo. É só isso, porque a narrativa não está na nota. Né? Então, para usar um exemplo, vamos dizer, no paisagismo, as plantas são notas. Sim. Que você vai usar numa composição da música, quer dizer, tanto faz qual é. Exatamente. Né? Você vai construir uma música com aquelas notas, com ixora, com pingo de ouro, não tem problema nenhum. Não tem problema. E isso funciona. Né? E isso faz com que o seu projeto dure mais no final. E que você se liberte, esse é um ponto, você se liberta da moda, né? E se liberta das escolhas padrão, porque o que você vai escolher é aquilo que serve para o seu projeto. Então, não existe boa planta, existe bom projeto. Né? Então, você vai entender, a hora que você está fazendo o projeto, não é só, por isso que aí volta no começo das nossas histórias desde sempre. O paisagismo não é sobre a planta. Não. Paisagismo não é sobre planta, paisagismo é sobre a experiência das pessoas no espaço. Né? Exatamente. E aí a planta está a serviço da intenção do projetista para criar as experiências. E aí, se você enxerga isso, você vai entender que a planta está a serviço do projeto, e não o contrário. E se a planta está a serviço do projeto, bom, o que é que eu preciso aqui? E você vai encontrar uma planta que seja uma ixora, que resolve, e que vai ficar boa no projeto. Né? Agora, se a gente olha a partir da lente, da ótica, da jardinagem, né? E o que eu estou chamando de jardinagem, publiquei uma polêmica dessas hoje nos stories, o que eu estou chamando de jardinagem, porque o mercado não chama assim, né? É quando você está olhando para a planta, para o cultivo, para aquilo que me pedem, já como é que eu faço para combinar plantas no projeto? Sabe, como é que eu escolho plantas? Se o projeto de paisagismo é sobre plantas, aí você precisa da planta da moda ou da planta mais bonita. Sim. Porque você não tem uma qualidade de projeto para entregar. Então, a tua qualidade de entrega está apoiada na qualidade da planta e não na qualidade da ideia. É muito mais frágil, né? Envelhece muito mais facilmente, e é frágil no sentido de que se aquela planta ficar com uma doença ou perder as folhas, você perdeu tudo que você tinha. Perdeu todo. E quando você está estruturado num projeto que tem uma experiência espacial, né, no negativo do volume, quer dizer, no vazio, sim. Sabe, se essa planta é a mais verde do mundo ou não é tão importante.
Porque o que importa é a relação que ela estabeleceu com as outras. E aí você vai, e a tua experiência permanece. Né? E isso não quer dizer que você abriu mão da beleza da planta, porque não é isso que eu estou dizendo. Não, eu sei. E tem uma coisa importante também nisso que você está dizendo, porque se você ficar com foco na planta, ou seja, na espécie, ou naquele elemento, né, naquele exemplar, na nota, na nota, e aquele exemplar, por exemplo, não crescer quanto você planejou, não está no verde da tonalidade, porque ali não pegou o sol que precisava pegar para ela ficar verde ou ficar amarelada. Enfim, isso acaba com tudo. Se seu foco é todo nisso, isso acaba com toda a concepção do seu projeto. Exatamente. Então, você fica muito mais frágil, muito mais vulnerável. É isso. Agora, não quer dizer, usando a mesma analogia da música, de que a planta não seja absolutamente importante, porque assim, a nota, se você desafinar, ela também te atrapalha. Claro. Né? Então, assim, não é qualquer letra, se você nota. escrever errado, ela vai... Né? Se você escolher a qualquer letra nota de... Exatamente, se você erra a ortografia, ou a concordância, ou, enfim, ou escrever uma palavra sem significado, também é um desastre. Então, assim, não é qualquer nota ou qualquer letra. Há uma nota, há uma letra, há um acorde, há uma palavra, né? Que vão ajudar a construir o significado que você pretende. Claro. Né? Então, precisa ser bem escolhido, precisa ter a nota exata no lugar exato. Você precisa da planta certa no lugar certo. Você precisa da palavra certa no lugar certo na frase. Né? Então, não é que é qualquer uma. É qualquer uma porque você tem mais liberdade de escolher. Mas ela tem que ser a certa para o projeto. Né? Então, assim, não é o valor dela, é o valor dela no projeto. Na verdade... Isso super te liberta de moda. Super. Sim, é isso que eu ia dizer, justamente. Isso te dá uma liberdade de projetar como você deseja e depois vir fazendo vamos dizer assim, as próximas camadas, né? Que é o que você está falando. Então, a primeira camada, se ela começa sendo as espécies e a planta em si, vai complicar, vai dificultar e você não vai ter... Empobrece, você não tem manobra, né? Empobrece, fragiliza, envelhece rápido. Isso. Né? Logicamente que a gente não pode deixar de falar que as espécies elas precisam também estar adequadas àquele, né, aquele espaço, aquele ambiente, aquele né, clima, inclusive, porque não adianta você planejar que vai ali, né, como a gente já falou a capacidade de manutenção, há uma série de critérios que você vai ter que usar para escolher. Isso, né? você está então, pensando assim, uma palmeira o afinar a nota metro, passa por isso também. Então, assim, passa pelo volume, passa pela textura, passa pela cor, passa pela transparência, passa pelo preço, passa pela manutenção, passa pela capacidade de crescimento, passa pelo clima, pelo vento, pela temperatura, pela capacidade que você tem de irrigar ou não, se vai ter geada ou não. Né? Então, assim, tudo isso passa por ser a afinação da sua nota. Um ser a nota vivo. tem que ser afinada. Pois é, porque mais do que a nota. Porque a nota ela é estanque, né? Ela é estática ali. Ela é ela. É isso, ela é só uma nota. Mas a planta, ela é mais do que isso. Nesse sentido, entendi o que você quer dizer. Né? No sentido de que a planta, ela não é como você botou, porque a nota é a nota. Botou, tá ali, é ela mesma. Mas quando eu digo a nota, eu estou imaginando que você vai produzir a nota, sabe? Você vai tocar um violino. Toca, entendi. Se você não tocar direito, a nota sai errada. Eu sei, mas isso é um domínio seu. A planta nem é um domínio seu. Não é. As outras camadas. É um violino autônomo. Entendeu? Você tem ainda esse outra questão que dificulta um pouco mais, porque você tem tudo que envolve o crescimento. Muitas vezes você compra você sabe, você compra duas mudas exatamente do mesmo tamanho, trata elas iguais, uma do lado da outra, uma cresce, a outra fica menor. Sim, porque elas são dois indivíduos. Exatamente. Então, né? Porque assim, você tem dois filhos, um cresce e o outro fica menor. Pois é. E se seu porque são duas pessoas diferentes, é só isso. Por mais que você trate igual, faça igual, vista igual, vai ser diferente. Isso. Um é bravo, o outro é bonzinho. Eles são duas pessoas. São dois filhos. Se seu projeto não absorve isso, você vai ter essa fragilidade aí, né? Entendeu? Então, é super importante isso, essa primeira camada do projeto. ser
abrangente ser maior, né? Não, eu acho que é um critério fundamental, e aí é bem lembrado, eu não estava com foco nisso, mas você tem toda a razão, assim, a planta é viva, e para que ela permaneça viva, e para que ela dê conta de viver, porque quem vive é ela, não é você por ela, que é isso que você está dizendo, né? Você precisa dar as condições de vida saudável, não é só de sobrevivência, de vida saudável, de vida plena, né? E sem essas condições não vai acontecer. Não adianta. Então, na verdade, na hora que você está fazendo um projeto, você precisa levar em consideração também isso, né? Sim, mas isso está a serviço da intenção do projeto. Tá, aí, na lógica, no processo, isso é o fim. Isso é o fim, isso não é o começo do seu projeto. Né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O projeto vem antes da planta sempre. Não é o ovo e a galinha, não. Essa é super fácil de responder. Não, mas a galinha eu acho super fácil. Eu acho que é sempre a galinha, né? Quem vai chocar o ovo? Pelo amor de Deus. Se ele vier antes, quem vai chocar, né? Então, para mim, é sempre a galinha. Mas não, mas é fácil, Mila, porque assim, é o projeto, sabe? A planta, ela está a serviço do projeto. Ela é dependente de uma intenção de projeto para existir naquele lugar. Perfeito. Então, assim, a não ser que você seja, e aí já não é mais um projeto do que a gente está falando, da experiência e tal, eu sou um colecionador de plantas, de orquídea, de rosa do deserto, de samambaia, de caládio, seja do que for. Eu sou aí não é sobre a experiência das pessoas, é sobre o cultivo das plantas. Sim, aí a planta vem em primeiro lugar. Se o cara é colecionador, a experiência dele, é a necessidade dele daquele projeto. Ah, sim, mas é dele, mas o espaço é pensado para cada planta. Concordo. Então, assim, olha, eu sou um colecionador de orquídeas, essa orquídea precisa de um clima assim, eu vou criar um espaço para que esta orquídea viva. Beleza. Mas para que você faz isso? Para satisfazer o desejo da pessoa. Para satisfazer o desejo do cara, tá bom, eu estou de acordo. Volta para o desejo de sempre. Mas a criação do ambiente está ao redor da planta ainda. Quando você sai dessa ideia da coleção, a criação do ambiente não está mais ao redor da planta. Não tá. Ao contrário, digo, eu criei uma situação que precisa de uma planta que tenha essas características. Sim. Qual é a planta que tem as características que atendem ao meu projeto? E aí você vai lá descobrir quem ela é. Então, a planta entra no fim. Sim. No fim mesmo. É assim que eu acho. É a última coisa. Até como exercício em aula, a gente faz muitas vezes, e às vezes para surpresa de alguns alunos, assim, é perfeitamente possível fazer um projeto de paisagismo incrível sem saber o nome das plantas. Você faz o projeto, você desenha ele inteiro, e depois você senta e diz, bom, qual é a planta que vai resolver isso aqui? Qual é a planta que atende essa minha necessidade aqui? Qual é a palmeira que tem a altura que eu preciso para que resolva esse ponto aqui? Aí você vai descobrir quem é a planta. E é assim que funciona, né? Sim. Porque a planta está a serviço de uma estrutura de projeto. E essa inversão, ela é muito, enfim, quando a gente está tratando disso, ela é muito óbvia, né? Muito óbvia. Mas ela é muito difícil de fazer, porque as pessoas estão muito treinadas a pensar na planta primeiro. Porque está vendo a planta. E o que eu estou propondo é que você projete o avesso da planta, que é o vazio, que é a experiência. Ela não é visual, ela é sensorial. Perfeito. E você se agarra no visual, sabe? Porque o visual eu consigo dominar mais rápido. Só que não é o visual, é o sensorial, é o invisível que importa. Então não é a planta. A planta está a serviço da experiência que você projetou. Sempre. Né? Proporcionar aquela experiência invisível, aquela sensação sensorial, enfim. Ela é a nota da música. Né? Então, assim, ela não está ali sozinha e nem é por causa dela. Ela está ali porque, junto com as outras, isso é um samba. Né? E porque eu estou comemorando não sei o quê. Ou porque, junto com as outras, é uma música de fossa, porque eu acabei de levar um fora da namorada. Pronto. Né? Então, assim, o que eu estou interessado é na emoção. Com certeza. E aí a maneira com que essas notas se organizam é para trazer essa emoção. Só isso. Né? E é a mesma coisa. Então, assim, nunca vai pela planta. Aí, se alguém faz isso, não é a rota. Virente está dizendo aqui, quando a estética fala mais alto. Eu acho, Virente, que assim, a estética sempre fala alto. E no final, eu estou fazendo todo esse discurso, mas tem que ser bonito. Eu não estou dizendo que não tem que ser bonito.
E eu não estou dizendo Sim, que as plantas não são bonitas. E eu não estou dizendo que a gente não vai escolher elas pelos atributos estéticos também. sim, Vai. vai. Só que depois. Porque ela está a serviço de uma intenção, sabe? A estética é um dos impulsionadores do nosso trabalho. Claro, claro, claro. É sobre estética, claro que é. Tá? Então, Porque são os sentidos que a gente tem que, claro. né, satisfazer, ou vamos dizer, cumprir aí essa sensação, você tem que atingir todos os sentidos, né? E E os tem uma sentidos, coisa que, enfim, o isso rende uma maior de outra todos live é a em visão. bis, né? Que é o seguinte: para a gente entender como isso funciona, você precisa entender como é que os sentidos funcionam. E eles não são exatamente como a gente acha que vê, sabe? A gente não captura a realidade tal qual ela é. Nossa, a gente já falou disso um pouquinho, a nossa capacidade de perceber a realidade é limitada aos nossos sentidos, e os nossos sentidos, porque a gente tem uma necessidade de sobrevivência e tudo tem que ser muito rápido, eles não fazem uma avaliação precisa, dimensional, eles fazem uma avaliação relacional. Uhum. Né? Então, não é o que, é o como. Né? O seu sentido vai ser afetado pelo como. Então, quando você tem uma camada estética, mesmo a planta mais bonita numa posição feia, ela vai ficar feia. Sabe, tem uma brincadeira que o povo fala, sabe, pegue sabe, os olhos da Gisele Bündchen, os lábios de não sei o quem, sabe, os cabelos de não sei quem, junta numa mulher só. Ela é um monstro. Mesmo que sejam os olhos mais bonitos do mundo, o nariz mais bonito e a boca mais sensual e os cabelos mais incríveis, ela vai ser horrível. Porque não é sobre essas partes bonitas juntas, é sobre os olhos estão na Gisele Bündchen, não estão em outro lugar. Uhum. E Uhum. funciona É lá. sobre harmonia, é sobre conjunto, é sobre sobre tudo conjunto. isso. Né? Então, a gente vai ver os olhos no conjunto e não fora do conjunto. Uhum. Então, esse Tem um... atributo, eu vi a pergunta, vou responder. E o tempo Está também. dentro disso. Só para dizer que esse atributo, ele não é intrínseco, ele é extrínseco, ele vai ser percebido em relação a. Então, você diz a estética é importante, sim, mas a estética ela é percebida relacionalmente. Sim. E você vai conseguir um resultado estético mais expressivo se você entender essa relação do que se você procurar os elementos que isoladamente são os mais bonitos. Né? Perfeito, perfeito. Então, ó, tem 2 comentários aqui agora. Mesmo quando o espaço está pronto, a pergunta é a questão do pensar. Você estava falando sobre o ambiente, sobre esse pensar o ambiente todo antes das plantas. Eu acho que foi nesse momento que ela falou. E ela diz aqui, nem sempre o jardim é projetado com jardim. critérios subjetivos sensoriais. Sim, é verdade. Sim. Aí, o que eu acho é o seguinte, tem uma diferença, o fato é que as coisas vão acontecer no mundo real. Né? Então, assim, a experiência subjetiva sensorial, ela acontece, quer você queira, quer você não queira. Ela vai acontecer, a gente tem... Viver é estar imerso em experiências subjetivas e sensoriais enquanto você está lúcido e acordado. Né? E mesmo dormindo, você tem experiências subjetivas sensoriais criadas pelo seu próprio cérebro. Né? Então, assim, a vida da gente é lidar com essas experiências sensoriais, elas vão acontecer. A questão é, então, assim, um jardim feito sem pensar nisso, ele também vai criar experiências subjetivas e sensoriais. Sim. Só que não necessariamente alinhadas, não necessariamente coordenadas, e não tem uma intenção. Então, assim, agora a gente está do outro lado do balcão, eu sou projetista. Você está escolhendo a experiência subjetiva sensorial que te parece a mais adequada para aquele momento, para aquele lugar, para aquelas pessoas. Então, uma coisa é essa experiência acontecer a sua revelia, e ela vai acontecer. Outra é você ter domínio e capacidade para gerar a experiência que te convém, por qualquer razão. A gente pode discutir as razões pelas quais conviria ter um tipo de experiência ou não. Mas é você ter o domínio da experiência que você está propondo. Ou deixar que ela aconteça a sua revelia. E eu entendo que projetar, o conceito de projetar, é planejar o que vai acontecer. Senão não precisa de projeto. Beleza. A gente está voltando justamente o que a gente fala sempre. A coisa de saber onde você quer chegar. Senão você está sempre perdido.
Então, se você pega um projeto desse, que você não sabe a sensação final, né, que você deseja desse espaço, onde você chegar, você está perdido. Você nunca vai chegar no lugar acontecer certo. uma coisa à sua revelia. A Né? sua revelia. Pode dar muita sorte de ser bom? Pode. E Mas... o fato de ser bom não quer dizer que também não pudesse ser melhor, sabe? Sim. Né? Então, assim, o fato de ser bom, de ninguém reclamar, não quer dizer que não podia ser muito melhor. Muito e eu vou melhor. dizer, do que a gente vê por aí, quase sempre pode ser muito melhor. Né? E aí uma coisa que tem a ver com o que ela falou aqui, nem sempre o jardim é, né, quando o espaço já é pré-existente, uma das coisas que eu acredito e ensino e insisto, né, e isso tem a ver com abordagem, é um pouco difícil, a gente não vai ter tempo de lidar com isso completamente hoje, mas assim, se você está olhando o vazio e está projetando sobre o vazio, né, sobre a experiência, e a experiência acontece no vazio e não no cheio, né, quando você recebe um jardim pronto, um espaço pronto, um quintal pronto, o nome que tenha, né, não é, o teu trabalho não é necessariamente ornamentar aquele espaço. Não é qualificar esteticamente um espaço que já existe, né? Mas é fundamentalmente está no teu alcance recriar aquele espaço, inventar um espaço novo, inventar uma experiência que não havia ali antes de você intervir. E o espaço não precisa ser no singular. O fato de você ter uma área de 200 metros quadrados não quer dizer que isso seja um espaço de 200 metros quadrados. Pode ser mais de um, e pode parecer mais de 200 metros quadrados, pode parecer menos de 200 metros quadrados. Isso é sua escolha. Né? Então, o fato de ser pré-existente, porque o mundo é pré-existente, sabe? Sim, então, assim, sim. Não existe projeto sem pré-existência. Zero. Isso é uma coisa sensacional no paisagismo. Não existe projeto sem pré-existência. Porque ele está inserido na paisagem, no contexto. Quer dizer, tem uma casa, tem um muro, tem um vizinho, tem sol, tem vento, tem vista. A pré-existência faz parte do seu projeto. E você vai lidar com ela de forma a transformar a experiência que havia na experiência que haverá. Perfeito. Né? O que é no que será, que é o que você disse. Se você não sabe onde você está indo, não vai. Né? E aí você está sujeito a ter resultados à sua revelia, bons ou ruins. E o que te faz um mau projetista. Sim, porque ser projetista é justamente você poder determinar e traçar esse caminho para chegar onde você determinou, né? E se você não determinou o lugar, não consegue traçar para chegar... vai chegar num lugar que você não sabia qual era. E isso tem um ônus bônus, né? Um ônus a mais, que é o fato de que se você não... A gente já disse isso, mas é sempre bom repetir, de que se você não tem uma expectativa de onde você quer chegar, você não tem uma régua para medir se você sabe o que está fazendo. Então, você não aprende com o seu projeto. O que quer dizer que você não vai fazer projetos melhores no futuro, porque você continua fazendo a mesma coisa sem aprender. Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu consigo chegar lá quando estiver implantado e olhar, aconteceu o que eu previa ou não aconteceu? Se aconteceu, então aquilo que eu testei funcionou. Se não aconteceu, o que eu testei não funcionou, e para obter o efeito que eu pretendo, deve ter que ser de outro jeito, eu vou ter que testar no próximo. Aí você aprende. São as nossas métricas, né? As métricas nossas próprias como profissional, de que ninguém não precisa que ninguém... Não tem nada a ver com aplauso. Avalie você, que ninguém aplauda, nem ninguém critique. São métricas suas que vão avaliar você mesmo vai te norteando, te avaliando, te melhorando. Assim, né? Exatamente. É isso aí. Assim. É exatamente isso. Enfim, existe moda? Existe. A gente escapa da moda? Não. A gente está imerso e contaminado por ela. A gente precisa seguir? Não. Né? A gente pode ter um caminho paralelo, ainda que contaminado. Né? É bom seguir a moda? Talvez ajude a ganhar dinheiro imediatamente, mas não vai te fazer relevante. Então, se você quer ser relevante, dificilmente isso resolve. Eu diria mais. Eu diria que é bom seguir a moda. Vai depender do diagnóstico desse projeto, né, do que você avaliar que esse projeto precisa e onde você quer chegar com ele. É isso, em alguns casos, o exemplo que a gente deu da casa noturna. Beleza, o fato de ser efêmero justifica
O cara né? vai ficar, toda estação, todo verão, ele vai fazer uma coisa completamente diferente, que chame atenção, que seja Tudo diferente. bem, né? Aí precisa ter justamente essas Não questões, eu acho. precisa, mas pode. Sim, Porque você ainda pode assim você ser mais consegue escapar da apelativo. moda, Você né? pode, tudo bem. Concordo que você consegue escapar da moda, Você sim, né? consegue se você quiser, mas não precisa. Você pode Você fazer pode uso dela a virar seu favor, né? um ditador da moda, né? É isso. Qual é o Nesse melhor lugar para você estar em projeto, relação à moda? É isso. Você está lançando a moda e não seguindo a lançando a moda. moda. Exatamente. Aí você está bem na fita, Aí você está bem na fita. É isso mesmo. né? Então, Lançando a moda. Né? acho que é uma boa moral assim para a gente encerrar. Exatamente. Você quer ser um lançador, não repetidor. Isso não quer dizer que você vá ser bizarro, né? Nem fazer loucuras para chamar atenção, né? Precisa de consistência, de conceito, de inteligência, né? De coerência enfim, Porque se e você produzir uma boa fizer as música. loucuras para chamar atenção, você só vira um esquisito, né? Só um esquisito. Só um Né? esquisito, nada mais. Ninguém te lembra mais além do esquisito. Você Ai, já ai, pensou viu? se a gente vai aprofundar esse tema, não da moda? Eu não sei qual é esse tema, porque a gente só vê depois que está escrito e aí a gente já falou alguma coisa, eu não sei mais quando que foi Diga a aí qual é o pergunta. tema. É porque. Tá bom, vamos ver. Da filosofia por trás. Olhe, você vai ter que fazer o seguinte: você vai. Como é que chama? Não é stalkear, não, gente. Stalkear é ficar Vai atrás. maratonar Maratonar, a palavra era essa. Você vai as maratonar as lives lives. da gente no YouTube. Mas a gente vai sempre continuar falando de filosofia, tá? Não se preocupa, não. Mas A ideia, maratona a essas ideia lives aí, você vai ficar doida. é isso. Não, a ideia é Hein? puxar o que está por trás mesmo, né? De Isso. não ficar falando nem dica, nem o óbvio, e que não leva ninguém a lugar nenhum. Né? É entender o que Isso. estrutura as decisões para a gente Você vai fazer ver. a melhor escolha. Né? A gente vem com Então, as coisas meio malucas aqui de pirar o cabeção, às vezes o pessoal fica aqui doido, é. mas estamos provocando, né? E é divertido, né? É Então também estamos divertido, divertido eu nos garanto que divertindo. é. Então, farei. Comenta, a gente quer saber o que você achou, hein? Olha, como eu falar do nome das plantas, um dia, Dia dos ele nomes está das plantas. debochando porque ele sabe que eu Eu, estou. eu mesmo não sei um, viu, Virete? Eu sei assim, Ele está samambaia, debochando, ele sabe disso. zamioculcas. E Zamioculca já assim, saiu de moda? o quê? Zamioculca já saiu de moda? As Eu não, zamioculcas. Zamioculca não, porque ela é muito útil, né? Ela é Mas ela muito, não é nobre, mas ela é útil. é útil, Ela está na né? lista das E plantas que resolvem problemas, né? resolve problemas. E ela é E bonita, né? Ela é muito é legal. isso, né? E aí ele falou um negócio aqui de quando vamos falar, assim, isso tudo é sempre importante dizer, ele está debochando e, Só né, eu deboche. estou brincando com isso, mas assim, não quer dizer que não saber as plantas, sabe? Você precisa saber, você vai ter que entender, vai ter que saber especificar, que é o que você disse, a planta é viva, se você escolher errado, vai dar tudo errado, né? Então, Ó, já não quero mais que Floreando olhe suas lives. Só você que é fofo. Eu não sou. Ah, tá. Mil é uma piada interna. Rapaz, você está jacaré. fofo, obrigado. Ó, já foi aluna, que bom. Ai, meu Deus do Então céu. pronto, bem-vinda de volta. Deixa Né? jacaré, que eu te Mila ficou com devolvo essa ciúme, viu? piada. Depois você fala para ela que ela é fofa também, vai dar tudo certo. Semana que vem você É, diz que Mila é muito fofa, acho bom fica você tudo falar que eu bem. sou fofa também. Hoje eu tô meio assim, que eu tô meio out, mas Azoada. tem dias que eu tô mais azoadinha, tem dias que eu tô menos. Ai, ai. Então, Vambora, viu? pronto. Bora, o pessoal aí hoje tá Meninos, falando de você. muitíssimo obrigado. Floriano Virente, Obrigada, Floriano, né? gente. Virente, quem mais está aqui? Marcos, Aline, Abelardo, quem se manifestou, quem não se manifestou também. Quinta-feira que vem estaremos aqui com outro tema surpresa. Isso. E Se vale vocês. ressaltar que é sempre surpresa para mim também, viu? Eu só descubro no dia que ele me dá a Surpresa, postagem para postar. porque é legal. E aí, se vocês quiserem alguma ideia em particular, mencione lá nos stories, nas caixinhas, manifestem-se, porque isso pode É vir bom. para cá, alguma conversa que a gente tenha lá. Ó, ela fez as pazes com você, disse que você é uma simpatia, então pronto. Né? Simpatia é ótimo. Já é bom, já é bom. Depois Então, ela vai te chamar de todo fofa. mundo Daqui a feliz. pouco ela começa a me chamar de fofa. Deixa aí, Então, calma. Mila vai dormir feliz já. Pronto, isso que importa.
Meninos, Obrigada, brigadíssimo de gente. novo. Obrigada, Mila, brigadíssimo pela obrigada. conversa, que é sempre boa, né, Também, pela sempre boa. inteligência e Massa, pela muito bom. disposição de conversar com a gente, que é sempre muito legal. Massa, muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Vamos embora, senão a gente fica aqui até amanhã. Pois é, precisa botar um fim, né? A gente já estourou É, o horário para variar, e é isso já aí. estouramos. Quinta-feira que vem a gente se vê. Tá bom. Obrigado. Beijo, beijo, gente. Tchau, Beijos. tchau. Tchau. Tchau.